3, apenas o versículo 23, logo após o livro de Isaías 54, versículo 3. Podemos ler, quantos já acharam Números, um dos Pentateucos que escreve o profeta Moisés. Números capítulo 23, o versículo 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus por eles. Deu um salto hermenêutico. Isaías 54, versículo 3. Eu vou ministrar para ganhar tempo, já vou ler. Isaías 54, versículo 3 diz: porque transbordará para a direita e para a esquerda. Olha para o teu irmão sem constranger ele, que eu sei que ele não está lendo Bíblia. Pede a ele: se me dá licença, me ajuda aí, irmão, me empurra ele para os dois lados aí, ó. Diga assim: me dá licença, porque eu vou crescer para a direita, para a esquerda. Diga: você está em tempo de crescimento. Vou ler o texto, Isaías 54, 3. Porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Quantos concordam com esta palavra? Diga graças a Deus. Eu quero ser bem breve para trazer uma revelação da palavra do Senhor. Hoje nós estamos ministrando uma série sobre o socorro de Deus. A proposta desta conferência ou destas ministrações, desta série, é para falar que você recebe uma investida do inimigo e Deus te livra. O diabo todos os dias ele tem tentado investir contra o povo de Deus, mas para cada dia de investida do inimigo nós cremos no socorro de Deus. Quando eu estava elaborando o texto para pregar na campanha, a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 121, o versículo 1 e 2, Davi ele vai clamar a Deus diante de uma circunstância, pastor, era assim, tão difícil, porque Davi vai subindo agora os montes, ele vai se deparar com a fúria do seu inimigo que estava vindo contra ele. E agora Davi olha que os seus valentes não estavam do teu lado. Davi olha os seus oponentes fortes. E Davi vai olhar para os montes, talvez esperando o socorro de alguém, de um amigo que vinha daquele monte. E Davi percebe que a ajuda não veio. E ele vai olhar mais para cima, erguer mais um pouco a cabeça, olhar para o céu e vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem está entendendo essa palavra recebe, porque dando escape, Deus está dando o socorro. Olha para o teu irmão e diga: o socorro de Deus está chegando. Socorro, livramento, está relacionado a escape, a intervenção, a proteção de Deus. Mas eu já queria entrar no texto que ora li. Eu fiz questão de ler dois textos, porque eu quero fazer uma ressalva importante. O livro de Números que escreve Moisés, ele vai narrar a história onde Israel agora, 3 propósitos para Israel, eles começarem a viver um tempo de conquistas. Mas eu quero dar um nome para a minha mensagem hoje: contra Israel não vale encantamento. Pode repetir comigo: contra Israel não vale encantamento. Agora aponta para você e diga: contra a minha vida não vale encantamento. Olha para cá, porque eu vou falar com bastante clareza o que é encantamento. Muitos preletores não têm talvez a facilidade para falar sobre encantamentos. Talvez algumas críticas apareçam após essa ministração, mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou aqui guardado em Deus e na palavra de revelação que Deus me deu esta tarde para ministrar para os irmãos. O texto de Números, ele vai narrar
3 acontecimentos para o povo de Israel. O primeiro, o cativeiro foi quebrado. O primeiro acontecimento que houve aqui no livro de Números, que nós vamos acompanhar, o cativeiro foi quebrado. Alguém pode dizer: o cativeiro foi quebrado? Sabe por que o inimigo está se levantando tanto contra você? Porque você está livre, porque o cativeiro foi quebrado. Eu quero orar por alguém que entrou aqui, que talvez se encontra oprimido, e a palavra é: contra Jacó, contra Israel não vale encantamento. Eu vou te dizer algo: quando Deus libera o povo do cativeiro, Deus estava dizendo: Moisés, vocês estão livres, e agora podem caminhar em direção à promessa. A segunda coisa que eu observo no texto é o tempo de expansão, o tempo de crescimento. Israel começou a viver um tempo de expansão. Quando você leu comigo de forma proposital, o livro de Isaías 54, no versículo 3, diz: porque você e eu, a igreja, porque Israel vai transbordar. A palavra transbordar não é apenas encher, é além da medida. Alguém pegou isso aí, meu filho? Você vai transbordar, Israel, para a direita, para a esquerda, para frente. Alarga as tuas cordas, amplia as tuas tendas, porque tu vai crescer para a direita, para a esquerda. Ajude-me aí, irmão, para essa geladeira que está do seu lado. Fica assim: me dá licença, me dá licença. Se você não quer crescer, me deixa, porque eu vou crescer nessa noite. Isso aí, Vaz. Gostei. Vamos lá. Só para quem quer o crescimento, diga graças a Deus. O terceiro acontecimento, o povo estava a ir em direção a Canaã. A promessa já era uma realidade. Mas isso é muito forte o que eu vou falar. Às vezes estou pregando de uma forma tão singular, tão simples, às vezes, e as pessoas não se dão por conta daquilo que Deus está ministrando no teu coração. Israel estava cativo e eles agora estavam livres. E de repente eles começaram a ir pelo deserto, mas o deserto que eles estavam indo, eles estavam debaixo de uma promessa, e eles estavam indo em direção a uma promessa. Quem sabe você entrou aqui e está dizendo: qual é a direção que Deus está me dando? Porque este deserto tem sido uma monotonia na minha vida, tem sido uma história que se repete. Eu vou te dizer que você que entrou aqui, quem sabe vivendo dias de deserto, você está indo em direção à tua promessa. Antes de eu entrar no texto, eu queria falar algo importante aqui. O seu crescimento, a sua prosperidade, ela vai incomodar muitas pessoas. A promessa começou a se cumprir. O que você está vivendo hoje, o seu crescimento, a sua prosperidade, a sua expansão, é resultado de uma promessa de Deus. Alguém entrou aqui e está dizendo: porque eu lutei muito. Sim, você lutou, mas você cresceu porque você está debaixo de uma promessa de Deus. Eu quero entrar no texto que ora fiz menção de leitura. O texto que nós lemos vai dizer que Moisés agora ele vai conduzir aquele povo. E o livro de Números é interessante, porque eu nunca vi um povo onde a Bíblia vai dizer que eles estavam como uma leoa parida, ou seja, uma leoa que teve filho. Ela vai para cima dos seus opositores. A Bíblia vai dizer que é como um boi selvagem. A Bíblia vai dizer que o povo estava com fúria, indo para cima, conquistando territórios. E diz a Bíblia que agora eles vão chegar em um lugar chamado a terra dos Moabitas. E quando eles chegam na terra de Moabe, a Bíblia diz que os opositores agora começam a se levantar. Terra dos Moabitas, eles tinham um costume espírita, por que não dizer a cultura da feitiçaria? E agora eu entro com a mensagem contra Israel de Deus, contra a minha vida, contra a tua vida. Não vale encantamento. Levanta a mão e diga: não vale encantamento. Só a Chayane e o Fred que chegou que entendeu. Diga comigo: não vale encantamento. Essa palavra chegou até o mundo espiritual. Se tinha alguma coisa contra a tua vida, já caiu por terra.
Israel começa a conquistar território, a expandir, um tempo de expansão. Mas perceba que esta frase é minha todas as vezes que Deus coloca você em um nível de expansão. Alguém ou algo vai se levantar para te parar. E diz a Bíblia que na terra dos Moabitas, Moisés vai conquistar as terras de Amon, Moisés vai conquistar as terras vizinhas dos Amonitas. E diz a Bíblia que agora o rei de Moabe, que ele vai se levantar agora contra Israel. O rei de Moabe, ele vai dizer: nós precisamos parar este povo. E então ele vai contratar um feiticeiro, ele vai contratar alguém que poderia parar Israel. Aqui Deus me deu uma palavra que os opositores do seu crescimento, olha para cá, o seu crescimento incomoda muitas pessoas, irmãos. Eu vou repetir porque alguém está distraído, não entendeu. O teu crescimento incomoda muita gente. Por isso que talvez, às vezes, você se encontra constrangido dentro de um ambiente onde você mora, onde você trabalha, talvez no meio de uma parentela, talvez na vizinhança. Alguém olha para você e diz: eu não sei porque ele está vivendo essa expansão, esse crescimento. E ali lança uma palavra de maldição contra a tua vida. A Bíblia vai dizer que Balaque, o rei de Moabe, com medo, ele vai agora projetar algo que era comum nas terras de Canaã. Os deuses de cananeus, os deuses cananeus, muitos deles eram invocados através de um satanismo. Eu estudei sobre Canaã e seus deuses. Havia deuses em Canaã que eles ofereciam para eles sacrifício de crianças, animais, mas para isso eles não invocavam o Deus Todo-Poderoso. Eles invocavam os espíritos, eles invocavam os Pokémon, eles invocavam os demônios ocultos. E agora a Bíblia vai dizer que o rei Balaque, ele, o rei de Moabe, ele percebe que o seu território estava ameaçado, que Israel subiu, conquistou aquele lugar. A Bíblia vai dizer que agora o recurso, ele pergunta para os seus súditos: como parar Israel? E alguém diz: olha, existe alguém na cidade de Peor, existe um homem chamado Balaão. Balaão, ele é meio esquisito. Tem hora que ele serve a Deus, mas tem hora que ele invoca os demônios. Tem hora que ele, mas ele também serve os demônios. Ele vive uma vida de dubialidade. E então nós podemos chamar esse homem que ele vai amaldiçoar Israel. E eu tenho certeza, o capítulo 22, no versículo 6 de Números, vai dizer que o recado foi este: vai e contrate Balaão, o agoreiro, porque eu sei que quando ele amaldiçoar, as coisas não crescem. Quando ele amaldiçoar, tudo que ele amaldiçoa fica amarrado, preso, fica amaldiçoado. E a Bíblia vai dizer que assim eles fizeram. Balaque, e agora chama Balaão, e ele vem para amaldiçoar Israel. Fez tudo aquilo que era necessário, como nós conhecemos na religião afro-brasileira. Nós não podemos aqui falar dessa cultura com muita clareza, porque hoje nós estamos vivendo, a igreja está vivendo um cerco, pastor Iraci, porque nós não podemos falar muito de satanismo, nós não podemos falar muito de demônios, nós não podemos falar muito das religiões afro-brasileiras. Mas eu não estou ferindo a religião de ninguém. Eu quero te dizer que o diabo existe, que o mundo espiritual existe, mas a Bíblia diz que maior é o que está. Alguém pode repetir, dizer: maior é o que está conosco. Eu quero orar para você daqui a pouco, porque tem gente que entrou aqui que foi acometida por obra de feitiçaria. Alguém que está me ouvindo também vai estar crendo nessa palavra, porque eu já vi pessoas enfeitiçadas. Quando eu falo de encantamento, certa vez eu fui orar por uma mulher. Ela estava pedindo uma oração pelo seu casamento. Ela disse: pastor, nós temos 20 anos de casados. Eu não sei porque o meu marido agora está tomando nojo de mim. Ele não suporta. Ele me disse que não suporta
que eu ponho a mão nele, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei, é um encantamento. E a palavra encantamento, irmão, uma pessoa sobre um encantamento, ela fica cega, ela perde a visão, ela perde o amor pela família, ela perde a vontade de servir a Deus. Uma palavra forte, uma pessoa sobre o encantamento, ele vive sobre a força do mal, sobre a força do inimigo. Quantos casamentos entraram em ruínas? E eu queria falar nesta noite, os opositores do seu sucesso. O seu sucesso incomoda muita gente. Balaque, ele vai pagar Balaão, e eles agora tinham esse costume de feitiçaria, de fazer encantamento. Olha, quando você começa a amaldiçoar Balaão, eu tenho certeza que vai amarrar a vida dessas pessoas, vai parar essa força deles. A Bíblia diz que os feiticeiros, eles existem, porque está no texto. Homens como Pedro foi encarar um homem que estava fazendo a obra de feitiçaria, e ele queria por força receber o Espírito Santo, e Pedro orou e disse que ele fique cego, e aquele homem ficou andando de um lado para o outro, porque ele era um adivinho, ele era um feiticeiro. E então estou provando para você na Bíblia que desde os primórdios já existia esse negócio de feitiçaria. Feiticeiros e feitiço existe. Quando o Espírito, olha para cá, irmão, por favor, você que está disperso. Feitiços e feiticeiros existe quando o espírito do homem se une ao espírito do diabo, se une ao espírito dos demônios. Eles vão se levantar na terra como feiticeiro. Pessoas que fazem alianças com demônios, eles vão se levantar como feiticeiros. Mas a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, quando o espírito do homem se une ao espírito de Deus, Deus levanta profetas, Deus levanta eu, Deus levanta você para quebrar de encantamento. Se expresse e aplauda o nome de Jesus. Quando o espírito do homem se une ao espírito do diabo, aos demônios, esses espíritos malignos, irmão. Eu tenho visto pessoas levantado nos jornais. Agora não tem mais aqueles jornais, mas agora tem internet. Tem um site, eu não aconselho que você entre. Está lá, www satanismo, e diabo, que para mim é satanismo. E a pessoa consulta aquela entidade, e ali você vai pedir para quem que você quer amarrar, para que casamento você quer destruir, qual é a pessoa que você quer destruir. E não precisa ir longe. Quando uma pessoa pede aqui em Belo Horizonte, o nome dessa pessoa vai parar na África, vai parar dentro de um centro, vai parar numa cachoeira. Tudo isto por causa da força do ocultismo. Irmãos, nós já fomos em casas de pessoas onde nós oramos, e o diabo materializou, plantou coisas que estavam ali como pontas de contatos para neutralizar a prosperidade de alguém. Nós já fomos em empresas para orar, e quando nós começamos a ungir, uma fumaça saiu daquele lugar, porque a presença de Deus começou a expulsar a obra de feitiçaria que estava naquele lugar. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está vivendo uma coisa real. Satanás existe, e os seus secretários existem, os seus feiticeiros existem. E você entrou aqui, quem sabe adoece, era uma pessoa saudável, e agora você apareceu doente de um dia para o outro. Você tinha uma empresa que gerava resultados, e hoje a sua empresa está quebrando. Quem sabe você entrou aqui, era uma pessoa exímia, craque naquilo que faz, ótimo profissional, e agora vai para o mercado de trabalho, não consegue voltar, porque algo foi feito. Não é comum uma pessoa inteligente igual essa que está do seu lado. Deixa eu ver se ele entendeu. Olha para esse inteligente que está do seu lado. Tem alguém inteligente perto de você? Se não tiver, olha para mim, por favor. Olha para alguém inteligente que está do teu lado e diga para ele assim: não é comum acontecer isto que está acontecendo com você. Diga para ele: mas fica tranquilo, Deus vai quebrar o encantamento. Vai quebrar, vai quebrar. Quantas pessoas, pastor Iraci, viviam um casamento
excelente. Nós temos o privilégio de sermos hoje gestores da área de família. Eu e a pastora temos recebido pessoas, casais, famílias, para que possamos dar para eles, ministrar uma mentoria sobre casais, sobre família. E graças a Deus o diabo não toca no meu casamento, porque nós somos guardados, blindados pelo poder de Deus. E eu vou falar por que esse encantamento de Balaão. Eu vou falar por que essa maldição de Balaão, por causa desse feitiço de Balaão, não atingiu Israel. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles saíram do cativeiro. E a Bíblia diz que Deus falou: Moisés, a minha presença será com vocês. E Moisés diz: como será isso? Moisés, eu vou colocar uma coluna de fogo durante a noite, para clarear o teu caminho. Moisés, durante o dia eu vou colocar uma nuvem para proteger vocês. Isto será cobertura espiritual. Se alguém se levantar, não te atingirá, porque a minha, meu Deus do céu, para quem entendendo dar um júbilo de glória, a presença, a glória, a nuvem de Deus está sobre a tua vida. E é bonito quando eu falo que uma nuvem de Deus está sobre mim. É bonito, é lindo quando eu falo que uma nuvem está sobre mim. Eu estou dizendo que você está sendo guardado, brindado pelo nome de Jesus, pelo poder de Deus. O socorro de Deus, o texto que ora ali, ele vai trazer mais dramaticidade. A Bíblia vai dizer que agora a palavra encantamento no original, encantamento está se referindo a feitiço, magia. E isto não é uma mitologia grega. Uma vez eu estava ministrando uma palavra e alguém escreveu embaixo no rodapé: tudo isto é mitologia grega, isto é uma mitologia egípcia, isto é uma mitologia do Mediterrâneo, onde a Mesopotâmia, isso aí é fantasia. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que estavam no seu convívio e hoje começaram a viver uma vida de fracasso, e não é por uma ocasialidade, não é por uma ocasião, é porque o diabo, ele levanta os seus feiticeiros, assim como Deus levanta os seus profetas. O diabo tem levantado os seus profetas, maldição, para prender a vida de alguém. Mas eu venho como profeta de Deus. Se eu fosse você, eu repetia: quanto Israel de Deus não vale encantamento. Aleluia. Eu quero terminar, mas quando a Bíblia diz que agora os fatos que se sucederam, é muito importante você me acompanhar isso. Mas antes eu queria completar sobre fatos que têm acontecido, que de pessoas, fatos de pessoas que o sucesso se tornou derrota. Por que você acha que estava tudo bem na vida financeira de alguém e essa pessoa começa a viver um fracasso, ao ponto de pegar dinheiro com a agiota e correr risco de... Esta semana eu vi 3 casos de pessoas endividadas que eram bem financeiramente, mas para manter um padrão, para manter uma ética social, eles vão pegar dinheiro com a agiota, não conseguem pagar, e o diabo trabalha em cima disso, e enfeitiçar alguém para quebrar alguém financeiramente, e essas pessoas ficarem refém de um empréstimo bancário, ficar empréstimos de um agiota. Logo, temos visto o espírito de suicídio, de homicídio que tem acontecido por causa disso. Eu queria continuar. Por que você acha que as pessoas estavam bem na saúde, tinham um relacionamento saudável, um casamento sólido? Um homem começa agora a desprezar a esposa, sentindo nojo. Eu não quero dormir com você, eu vou dormir em outro quarto. Eu vou dizer algo aqui para te alertar. Todas as vezes que uma pessoa dentro de uma família, um casal, pega e dorme em quartos separados, existe um demônio chamado pombagira. Pastor, o que é a pombagira? Eu não quero nem saber quem é, mas eu estou destruindo esse espírito que faz casais se separarem. A pombagira cigana, Satissaia, segundo os próprios macumbeiros, elas são entidades que são envolvidas para destruir casais. Quantas pessoas, irmãos,
que viviam um casamento sólido, hoje estão dormindo em quartos separados. Eu fui numa casa para orar e dentro de tantas coisas que eu já quebrei, maldição, eu já vi uma cortina separando um casal. E eu falei, que cortina é esta nessa cama de casal? E aí eles me disseram, nós estamos dormindo separados, moramos na mesma casa, mas parece que o meu marido me despreza, ele não gosta mais de mim. E no entanto eu perguntei para ele, meu amigo, separadamente, chamei ele no pé do ouvido, falei, o que está acontecendo? Você não ama mais a sua esposa? Ele me disse, pastor, eu amo a minha esposa, mas eu não sei o que está acontecendo. Os meus olhos se inclinaram para uma outra mulher. Eu amo a minha esposa, eu não quero sair de casa, mas tem dias que eu fico 5 dias fora de casa, e só Deus sabe como eu sofro por afastar da minha família. Eu disse, eu já sei quem está atuando dentro da sua casa. E nós começamos a orar, a ungir tudo. Irmãos, aquela maldição, acredite, foi quebrada. E aquele casal hoje está restaurado para a glória de Deus. Se você pode glorificar o nome de Jesus por esta palavra. Quando eu estou falando de encantamento, pessoas que tinham emprego e perdem tudo e não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Eu quero orar para alguém que entrou aqui, que o seu filho, Deus está me revelando, tá, irmão? Filhos que não conseguem voltar para o mercado de trabalho, pessoas que não conseguem mais avançar, mas já teve um currículo invejável, já teve uma experiência profissional, mas não consegue ter sucesso novamente. Fazer um mapeamento, pode começar a olhar sobre isso e fazer uma leitura espiritual sobre a sua casa, e você vai entender que existe algo que levantou, algo espiritual, e eu chamo de encantamento, eu chamo de feitiço, mas o Deus Todo-Poderoso está me trazendo para te dizer que contra a tua vida não vale encantamento. Ação do inimigo, a praga que foi mandada, a Bíblia vai dizer que agora Balaque, ele vai chamar Balaão. Escute o que eu vou falar, é muito importante, encerro aqui. A Bíblia, irmãos, escute bem. Quando eu falo que você tem que estar protegido pela direita, pela esquerda, quando eu falo que você é um crente, irmão, muitas pessoas não vieram aqui no culto hoje, sabe por quê? Porque é de um jogo de futebol. Está uma concorrência entre a palavra de Deus e a idolatria do futebol, mas eu fico com a palavra de Deus. Quantos que ficam com a palavra? Os adoradores já chegaram, diga graça. Eu não quero nem saber, tem uns amigos meus, irmãos, que eles são fanáticos e são da minha igreja, já disseram, dia de jogo do Galo, não me chama para ir no culto. Eu falei, sim, no dia do jogo do Galo, Jesus vai voltar e você vai ficar. A palavra do Senhor. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo de Números 23, a ação do inimigo, a praga foi mandada, só que houve uma proteção de Deus. Balaque levou Balaão em 3 pontos principais. Você sabia que nós temos um calcanhar de Aquiles? O calcanhar de Aquiles, irmãos, é aquilo que te coloca de pé. O calcanhar de Aquiles, esse nome é cognominado para aquilo que, por exemplo, que mantém você de pé. E se o diabo tocar no seu tendão de Aquiles, se você sofreu um acidente, quantas pessoas que tiveram os tendões do seu tornozelos cortados e eles não conseguem ficar de pé? Tendão de Aquiles, isso me arremete àquilo que te coloca firme. E o diabo sabe onde é o teu tendão de Aquiles. O diabo sabe como querer atacar a sua vida. E diz a Bíblia que agora 3 tentativas, a ação do inimigo. Balaque levou Balaão para 3 pontos. Eu chamo dos pontos onde Israel talvez estejam vulneráveis. Mas eu vou te dizer algo, talvez o crente mais vulnerável que entrou aqui, Deus está me dizendo, não se preocupe, a sombra do onipotente tu descansará. Porque o Senhor é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza, e nele você pode confiar. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Olha para o teu irmão, levanta a mão e diga, você está debaixo da sombra do Altíssimo. Diga,
a nuvem de Deus está sobre você. Perceba que eu vou narrar algo aqui, pastor, assim. Eu não sei qual é o ponto que o diabo está atacando a tua vida. Talvez há uma legalidade, uma ponta de contato, mas a Bíblia vai dizer que quando o rei Balaque, o rei de Moabe, percebe isto, ele começa a olhar os pontos vulneráveis. E ele disse assim: Balaão, eu vou te levar, vamos fazer um sacrifício aqui, e vamos agora te levar para os pontos vulneráveis. E ele vai levar então Balaão para frente. O capítulo 23, no versículo 9, vem aqui, e da parte de cima, por cima, chega no topo, e você vai amaldiçoar Israel. Primeira tentativa, a Bíblia vai dizer que quando Balaão, ele vai amaldiçoar, e quando ele libera a palavra, ele é interrompido por algo espiritual. E então Balaque vai perguntar: o que é que houve com o feitiço? E ele vai dizer: não posso, não consigo. O que é que está acontecendo? Tem algo que está brindando aquele, oh meu Deus do céu, tem algo que está protegendo aquele. A palavra de maldição não está indo até eles, mas nós estamos de cima, eles estão embaixo. Não é por isso, eles podem até estar lá embaixo, mas tem algo que está protegendo. Não encantamento não está valendo. Como eu posso amaldiçoar alguém que Deus já abençoou? E ele chega no lugar onde Deus estava protegendo. Quando Balaão manda Balaque, quando Balaque manda Balaão amaldiçoar, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 9: como eu posso amaldiçoar alguém que Deus já abençoou? Eles estão cercados, estão protegidos por uma nuvem da glória de Deus. A segunda tentativa, Balaque começa a perceber outro ponto vulnerável, e no capítulo 23, no versículo 13, a segunda tentativa vem e amaldiçoa ele daqui, do lado direito. Quantos ainda tem um lado direito aí? Meu Deus do céu. Irmão, olha para essa geladeira aí. Diga: você tem um lado direito? Diga: Deus protege o meu lado direito. Sabe o que é isto? O seu lado direito é o lado da sua força. É onde você executa as coisas. Você que é canhoto, me desculpe, mas o lado direito, oh meu Deus, eu ia falar aqui outra coisa, mas deixa lá. Até a Bíblia fala, pastor, assim. Mas vai dizer que quando o rei Balaque vai levar Balaão para o lado direito, a Bíblia diz que ele vai tentar amaldiçoar. A segunda tentativa, e ele quer amaldiçoar, vem aqui do lado direito, não consigo. Balaque vai mandar: ei, eu te paguei para você amaldiçoar esse povo, o que é que tu está fazendo? E Balaão vai responder dizendo: eles estão debaixo de uma promessa, não tem como amaldiçoar alguém que Deus já abençoou. E ele está dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, agindo, tendo Deus, porventura não cumpriria sobre a tua vida? Eu tenho uma palavra para te dizer: que Deus não é homem para que minta. Deus não é político para não cumprir. Deus não é empresário que fala que vai te promover e não promove. Deus não é homem para que minta. Ele está sentado no alto e sublime trono, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa diante da promessa que ele te fez. Se porventura ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir sobre a tua vida. Quem entendeu isso, celebre o nome de Jesus. Vamos ainda, estão comigo aqui, diga graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos ver um mover de Deus aqui. Pessoas sendo livres. Deus restaurando famílias. A terceira vez vai procurar o calcanhar de Aquiles.
vai procurar dentro da casa. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 5 e 6. Quando Balaque, ele pede para amaldiçoar, olhe bem para a tenda deles. Eu falo com muito orgulho, com muita humildade. Eu estava em Israel, eu estava numa festa chamada Sucote, tendas, tabernáculos. Israel não tinha formosura nas suas barracas, mas existia algo na tenda de Israel que aqui o próprio agoreiro, ele tenta amaldiçoar dentro da casa. E então, quando Balaão vai amaldiçoar as tendas, a casa, diz a Bíblia que Balaque diz: o que houve? Porque esse encantamento não desce na tenda? E ele vai dizer: porque são lindas, tão formosas agradáveis são os teus tabernáculos. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém que entendeu isso, que a sua casa é um ambiente agradável? Tem alguém que entendeu isso, que a tua casa é um lar de felicidade? Tem alguém que entendeu que sobre a tua tenda não vale encantamento? Deus está livrando pessoas aqui. Deus está livrando a tua casa do ataque do diabo, do inimigo. O Deus que transforma maldição em bênção. Todas as vezes que Balaão tentava amaldiçoar Israel, Deus trocava a palavra na boca dele. Olha para cá, irmãos, e já estou terminando. O Deus que transforma a maldição em bênção. Pode repetir isso comigo? Olha para o teu irmão e diga: toda maldição que estava vindo sobre a tua vida, Deus vai transformar em bênção. Isso é profético. Se você pode, dê um júbilo de glória no seu lugar. Todas as vezes que Balaão subia para um topo para amaldiçoar Israel, a palavra era esta: está pronto para amaldiçoar? Balaque dizia, o rei de Moabe dizia: Balaão, libere a palavra de maldição. E ele ia, se arrumava, se posicionava e começava a dizer: quando ele ia dizer amaldiçoou, Deus trocava a palavra. Quando ele ia dizer e Deus dizia na boca dele: estou abençoando Israel. Não vale encantamento, não vale encantamento. Deus está transformando maldição em bênção. Eu não sei quem tentou te amaldiçoar, mas Deus vai mudar a palavra da boca em favor da tua casa. Aleluia. Balaque pergunta: e agora? O que é que eu faço? Não tem jeito, esse povo não dá para amaldiçoar eles. Mas então, se não dá para amaldiçoar, o que é que eu faço? Quer um conselho? Deixa esse pessoal passar pela sua terra. Oh meu Deus, não impeça que eles conquistem esta terra que eles estão querendo conquistar. Eu estou para te dizer algo profético da parte de Deus. O inimigo não vai impedir de você conquistar os territórios. O inimigo não vai conseguir impedir o seu crescimento. Eu vou terminar aqui. Eu prego o evangelho há muitos anos, irmãos. E nós conhecemos muitos testemunhos de servos e servas de Deus. Eu conheço um testemunho pregado por um outro ministro, onde ele dava um testemunho de uma irmã simples. Pensa numa mulher humilde, pastor Iraci, que a saia dela dava para o ano todo, aquela saia de elástico. Se engordar, deu. Se emagrecer, é uma saia que dá para 10 anos, irmão. Você já teve uma saia assim, meu irmão? Glória a Deus. Humilde. Mas o que as pessoas não sabiam é que ela era filha única e ela tinha uma herança poderosa, grande para receber. E então, depois do falecimento dos seus pais, ela recebe uma herança milionária.
E agora ela dizia: está na hora de eu sair desse lugar simples e ir conquistar algo grande. E ela foi para uma zona nobre, uma área nobre, para comprar uma casa. E então, segundo os corretores, disseram: olha, a senhora está na melhor zona sul, a senhora está aqui numa área nobre, essa casa está à venda. E Deus falou: entra que é sua, pode pisar, porque onde você pisar a planta do teu pé será vosso. E a crente, irmãos, ela adquiriu aquele imóvel à vista. Segundo o testemunho, quando a mulher agora, já primeiros dias da casa, o que ela fez? Uma reunião de oração. Ela começa a orar com as irmãzinhas crentes, canela, fogo puro, era língua estranha para lá e para cá, era louvor, parecia uma vigília. Isso incomodou a vizinha do lado esquerdo. A esquerda está incomodada, irmão. Incomodou a vizinha do lado esquerdo. A vizinha da esquerda disse: eu não estou aguentando essa crente. Depois que essa crente entrou para cá, parece que eu não tenho paz. E ela canta de manhã, tem hora que ela fala umas coisas esquisitas. Eu já estudei alemão e hebraico, não sei que língua é essa que essa mulher fala. Estava falando em línguas estranhas. Ela estava falando uma língua que os homens não entendem, que o diabo não entende, que os homens não entendem, a língua que só Deus entende. E aquela crente começou a orar. E quando aquela crente começou ali se posicionar na casa nova, uma mansão, aquela mulher da vizinhança invejosa disse: eu vou arrancar essa mulher daí. E então ela disse: eu vou numa feiticeira. Olha o que eu estou pregando contra Israel, não vale encantamento. Ela disse: eu estou indo numa feiticeira, eu vou estar indo numa bruxa mor das feiticeiras. Certamente ela vai fazer um encantamento. E ela apareceu no centro onde estava essa feiticeira e disse: olha, eu vou pagar bem caro, mas eu quero que você tire uma mulher crente que está na minha vizinhança me incomodando. Eu não tenho paz, tem algo que a minha casa começa a esquentar os muros, eu não sei o que acontece, eu preciso tirar essa mulher de lá. E a feiticeira disse: me traga uma roupa dela, porque eu vou fazer um feitiço caprichado, 15 dias. Ela vai sumir, vai entrar um espírito de loucura, ela vai vender essa casa, ela vai desistir, se ela não morrer lá dentro. E a vizinha invejosa, otimista, foi lá e pegou uma blusa daquela crente, mandou alguém pular a área e buscou lá uma roupa, uma blusa daquela crente. Olha para mim e diga: roupa de crente. Ninguém pode enfeitiçar. E a mulher pegou a roupa da crente que saiu para ir para o culto, mandaram alguém buscar a blusa. Pegou e levou no centro. Feiticeira, está aqui a blusa. 15 dias. 15 dias. A feiticeira pegou a blusa. Deu não. Escute que eu vou falar para alguém que está com a vida marcada aqui, mal que deram. E Deus vai soltar isto. Deram um nó. A feiticeira deu um nó na blusa da crente. E disse 15 dias, irmão, deu 15 dias. Parece que a casa da crente estava mais forte. Deu 15 dias, aquela crente fez um culto de ação de graça. A mulher invejosa da esquerda, ela foi no centro e disse: não aconteceu nada. Espere mais uns dias. Irmão, deu 30 dias. Encerra aqui. Deu 30 dias. A mulher invejosa que queria destruir a crente foi no centro e falou: você é a melhor que eu conheço. Eu vou te dizer uma coisa: tem 30 dias e não aconteceu nada. É eu que vou querer mudar daquela casa. Eu não consigo mais ouvir a voz daquela crente. Você não pode me indicar alguém? O que eu posso fazer para tirar aquela crente de lá? Ela foi lá e buscou a blusa da crente.
tirou o nó, desamarrou do nó e volta e entrega para essa crente de volta essa blusa. Porque tem 30 dias que os guias não descem no meu terreiro. Porque essa roupa é de crente, não vale encantamento, não. Encantamento. E a mulher vizinha invejosa diz: então o que eu faço? Eu vou te dizer, não tem jeito, é melhor você ir para a igreja que essa crente está servindo. Junte-se a ela, se você não pode com ela. E ela chegou com a blusa na casa da vizinha, bateu a campainha e disse: eu trouxe a sua blusa. Ok, estava onde? Essa blusa foi para o centro, levei para você sumir daqui. E a bruxa disse que o único jeito é eu servir esse Deus que você serve. E eu quero aceitar esse Jesus que tu está servindo. Não vale encantamento. Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.